utilizar o efeito Linear Clone. Esse efeito cria clones aí da sua imagem, como o próprio nome diz, de forma linear, mas ele tem certos tipos de distorção e ele é bem bacana para a gente utilizar dentro do Resolume. Eu sou o Cris e sejam muito bem-vindos ao meu canal e agora bora pro Resolume. Então pessoal, já estamos aqui dentro do Resolume. Como de praxe, a gente vai jogar aqui o efeito direto aqui no nosso clipe para a gente ver o que esse efeito faz já no padrão dele ali, né? No default dele ali, a preset que já vem no efeito. E a gente vai ver aqui os parâmetros dele, o que a gente pode mexer, o que a gente pode mudar. Então vamos entrar aqui em Effects, procurar por Linear Cloner. E aqui em Linear Cloner a gente clica e arrasta aqui para dentro do nosso clipe. E agora a gente já tem aqui todos esses parâmetros aqui que a gente pode mexer à vontade no nosso clipe, beleza? Então a gente tem aqui a nossa composição com fundo preto. Eu tenho um previewzinho aqui também com um fundo transparente, mas vocês podem prestar atenção nessa composição aqui e nos parâmetros aqui do efeito. Então o primeiro parâmetro mais importante aqui do Linear Cloner, o Linear Cloner ele é um efeito de clonar o seu vídeo, né, de clonar a sua imagem. Então ele cria clones. Então o primeiro grande parâmetro aí do seu efeito é o clones. Aqui no clones você consegue fazer essa alteração, tá? Você consegue aumentar ou diminuir a quantidade de clones. Olha só que bacana. Então aqui, por exemplo, vou deixar aqui 10 clones, tá? Aqui em tails, tail é rabo em inglês, né? É até onde vão esses clones. Se eu diminuo esses tails, eu crio mais rabos, digamos assim, né? Então, por exemplo, se eu aumento aqui, ó, eu vou aumentando essa quantidade de clones, tá? Olha só que bacana. Vamos voltar aqui para 4, tá? Que a gente fica com uma coisa mais uniforme. Aqui no center é o centro, é onde vai ficar a parte central da sua animação. Se você move esse center, você cria esses efeitos aqui. E olha só que bacana que você já consegue com esse movimento aqui, ó, meio que criar uma animação. Olha só, a gente vai fazer isso mais para frente aí nessa aula, tá? Mas vamos voltar o center aqui para o meio. A gente move o centro desses rabos, né? E aqui em tail length é o comprimento do rabo. É o quanto esse últimozinho aqui vai ficar próximo ou longe do centro. Então se eu junto aqui, ó, o último, ele vai ficar completamente próximo do centro. Ó, se eu deixar aqui no 0, ele vai ficar praticamente atrás, tá? E se eu faço isso daqui, ó, ele vai se afastando, tá? Olha só que bacana. Então vou deixar aqui mais ou menos mesmo. Start Scale é a escala inicial. Qual que vai ser a escala do primeiro aí, item desses clones, no caso do centro, né? Então aqui a gente aumenta a escala do clone central. A gente tem um clone central, que é o clone inicial, que é o nosso daqui do meio, e a gente tem um clone final, que é esse daqui. E a gente consegue mexer na escala desse e na escala desse, tá? Então aqui, ó, escala inicial, a gente consegue mexer, mexi no errado, escala inicial a gente mexe no tamanho, tá? Olha só. Rotação inicial, na rotação inicial a gente consegue rotacionar esse vídeo aqui no ângulo do Z, né? Que é o ângulo de profundidade que você mexe ele sentido horário ou anti-horário, tá? Aqui ele está fazendo um monte de movimento porque é coisa do vídeo mesmo. Se eu vier aqui no transporte e pausar esse vídeo, vamos pausar aqui no ângulo que ele esteja centralizado. Você vai ver que esse tipo de rotação, ele é só a rotação do ângulo central. Eu vou até deixar pausado por enquanto para a gente entender melhor como que funciona só o efeito, tá? Esse clipe que eu estou usando, ele não tem fundo preto. Eu estou usando um Auto Mask aqui para deixar ele transparente, tá? Então se eu diminuir aqui, ó, vocês vão ver, se eu aumentar totalmente, se eu remover o Auto Mask, como é que ele fica. Então esse efeito é bacana para você usar com vídeos com fundo transparente. Caso o seu vídeo não tenha o fundo transparente, você pode aplicar um Auto Mask. E a gente também tem um videozinho aqui explicando como que faz para usar o Auto Mask, como que ele funciona, tá? Vou voltar aqui o meu Auto Mask.
diminuir um pouco esse contraste dele aqui, tá? E a gente vai deixar o vídeo pausado por enquanto, para a gente poder ver melhor os outros parâmetros sem ter muita informação na tela, tá? Então aqui End Scale é a escala do final, ou seja, aqui do último clone do rabo, do 10º clone, né? A gente tem 10 clones, então a escala do 10º clone, ó. Se a gente aumentar e deixar ele maior e deixar a Start Scale menor, ó, Start Scale, a Start Scale ela manda em tudo, né? A Start Scale ela manda em tudo. Se você diminui ela, diminui tudo. E a End Scale é só a escala do final. Se você deixa em 100%, ela vai ficar igual a Start Scale, que é 46, tá? Então, ó, Start Scale manda em tudo e a End Scale só na do final, beleza? A gente tem um End Rotation, que a gente vai rotacionar o último. E assim, ele faz um cálculo aí, que é o seguinte. Por exemplo, se o primeiro tá na rotação em 0, tá? E o último tá na rotação em 180, o quinto aqui vai estar na rotação em 90, porque ele vai uniformemente rotacionando todos até o último. Então, por exemplo, se eu tivesse 3 clones, vou diminuir aqui o meu tail length, deixar ele bem perto, tá? 3 clones. E aí o primeiro está no 0, o último está no 180. Então o do meio aqui está no 90, beleza? Só para vocês entenderem. Eu até vou botar aqui, ó, vou botar o primeiro aqui, ó, bem centralizadinho, 45, tá? Aí o último aqui, ó, se eu botar o último igual o primeiro, o do meio ele fica num ponto central entre um e outro, entendeu? É bacana, ele faz esse cálculo automaticamente. Vou voltar aqui do jeito que estava antes. E aqui agora a gente tem distribuição. A distribuição é para onde vai a maioria, se ele vai ficar uniforme ou se ele vai ficar mais próximo do final ou mais próximo do começo. Então a gente também consegue fazer essa distribuição aí, tá? A gente também tem a distorção, que é como esse efeito vai ser distorcido, se ele vai ficar em linha reta ou se ele vai ficar torto, né? Então a gente tem esse controle também. Olha só que bacana. A gente tem aqui o reverse, que é para você mudar a ordem, ao invés do clone inicial tá na frente e o clone final tá no último, a gente inverte, o clone final fica na frente, o clone inicial fica por último. Então olha só, a reverse, você tem aqui esses lados mudando. É bem bacana também, é interessante para a gente fazer alguns efeitos aí, fica bem bacana, tá? A gente tem o Tail Rotation, que é para você rotacionar todos os clones, tá? Independentemente. E a gente tem o Master Rotation, que a gente rotaciona a imagem inteira, tá? E esse delay, quando você cria algumas animações, esse delay é bacana, tá? A gente vai mostrar aí mais ou menos como que funciona ainda nessa aula. Então vamos lá. Aqui, vamos voltar aqui pro padrão, vamos voltar aqui pro default, tá? Aqui no default, vamos fazer aqui o nosso primeiro exemplo do que a gente pode fazer com Linear Cloner, que é uma animaçãozinha, né? A gente pode, por exemplo, aumentar esses tails, a gente pode diminuir esses clones, tem muito clone, tá? A gente pode vir aqui no Start Scale, aumentar um pouco, no End Scale, aumentar um pouco. Na distribuição, a gente pode talvez animar essa distribuição. Talvez a gente pode colocar essa distribuição para animar de acordo com o sinal de áudio, tá? A gente tem vários vídeos aqui no canal explicando como que faz para usar o input de áudio. Se você ainda não viu, dá uma maratonada aí no canal, que a gente tem vários vídeos explicando como que faz para entrar input de áudio, tá? Aqui na distorção, a gente também pode fazer essa distorção entrar conforme o áudio, tá? Então, por exemplo, vamos lá, já vamos fazer algo aqui parecido. Já tá tudo certo aqui. Eu não vou entrar em detalhes de como faz isso, porque, como eu já falei, eu já ensinei isso daqui no canal. Então dá uma maratonada aí que você vai ver, tem bastante vídeo. Só você pesquisar aí no meu canal áudio reagindo, só áudio, você vai ver já bastante coisa sobre isso.
Então aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui o nosso ganho mais alto aqui e tal. Esse for mais baixo, tá? E aí quando entra, ele já faz essa animaçãozinha, bem bacana. Aumentar o fall para ficar mais suave. Não tá muito suave, né? Aqui a gente também pode colocar uma animaçãozinha de distorção, ó, bacana também. Aumentar o fall, aí aumentar o ganho. A gente pode, por exemplo, também mexer aqui no center, né? Esse center sendo animado. A gente pode vir aqui, colocar uma timeline e colocar aqui um movimento não muito... Colocar um vai e volta, um bounce, colocar um envelope. Aqui no envelope a gente colocar um scene in and out. Tá abrindo muito. Só que bacana. Isso é um efeito que a gente consegue fazer com um vídeo só. E lembrando que a gente está com o nosso vídeo pausado, então poderia ter sido uma imagem isso, né? Então olha só, se eu dou play no meu vídeo, eu tenho todo o efeito aí, que é do meu próprio vídeo, tá? Isso daqui é um efeito mais psicodélico, digamos assim, de uma variação que você consegue criar com um clipe. Então você tem o clipe, você cria uma variação dele. No final você pode vir aqui também e colocar aqui esse Master Rotation aqui na timeline, tá? E aí agora você tem tudo girando. Acho que aqui é melhor ao contrário. Na verdade, os dois lados aqui funcionam bem, fica bem legal. Então a gente consegue aqui, nesse primeiro exemplo, por exemplo, criar essa animação louca aí de rotação. E a gente pode vir para um segundo exemplo aqui também. A gente tem mais um vídeo aqui. Eu vou colocar um Automatic nesse vídeo aqui também, tá? Pra gente conseguir ficar com fundo transparente. Beleza? Agora eu vou vir aqui em Linear Clone. Aqui em Linear Clone, eu tenho um preset que eu já criei, que é o preset Linear Clone 0. Porque quando eu coloco ele, a gente é como se não tivesse nada acontecendo no vídeo. E eu já fiz ele assim, exatamente, que é para a gente conseguir fazer tudo do zero, tá? Porque ele já vem com os presets muito loucos e às vezes acaba atrapalhando mais do que ajuda, tá? Então esse daqui é o preset, você pode aí fazer dessa forma aí, caso você queira fazer dessa forma, pode copiar e colar aí. Se você não quiser copiar e colar, você pode baixar esse preset, que eu vou deixar listado aqui na descrição. Você pode entrar lá e baixar de graça e jogar dentro da pasta documentos de Resolume Arena dentro do computador, beleza? E eu vou deixar também lá um bloquinho de notas explicando como que a gente faz para fazer essa instalação. Mas basicamente é isso. Aqui a gente consegue mover o centro, aqui a gente consegue criar um clone e mexer na End Scale and Tail Length. Ó, o Tail Length, se você joga para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se você joga para a direita, ele vai para a direita. E se você quiser criar, por exemplo, simplesmente um clone, você vai jogar, por exemplo, ele totalmente para o lado. E aí, por exemplo, jogou o 0.5. É só você jogar o center 0.5 para o outro lado. 0.5 para o outro lado. E aí você criou uma cópia, tá? Ah, quero criar mais uma. E aí você pode aumentar um pouco mais e aumentar um pouco mais. Aqui, ó. 1 e 1. Beleza, ficou certinho. Ah, mas agora ele está indo para fora da tela. Você pode vir aqui no Start Scale e diminuir, ó. Tá? E aí aqui você pode ir criando mais e mais clones, beleza? E assim você consegue criar essa alteração, essa mudança aí dentro do Resolume, criar uma animação, às vezes, talvez. Você pode vir aqui e colocar depois um slide, alguma coisa desse tipo, para esse vídeo ficar passando de um lado para o outro. Aqui a gente pode mexer aqui nos tamanhos. Se você vier aqui no End Scale, você sempre vai alterar aí o padrão. Então, o End Scale, para você ficar com clones uniformes, você sempre tem que deixar o End Scale no 100, o End Rotation no 0, tá? As rotações aqui, elas têm que ficar todas no 0. É claro que quando o End Scale, o End Rotation está no 0 e o End Scale está no 100,
ele vai ficar uniforme certinho e bem bacana, tá? Aqui em distorção a gente faz aquele movimento, né, de criar um arco, né? E em distribuição é aquilo de jogar as coisas mais para próximo do início e mais para próximo do final. Se você deixa dessa forma, ele vai ficar bem padrão aí, bem bacana, tá? E se você quiser aprender VJ do zero ao completo avançado, clica no primeiro link aqui na descrição para conhecer o meu curso VJ Revolution. Ele é um curso que vai te ensinar do zero ao completo avançado, da teoria até a prática, a se tornar um VJ completo, utilizando o Resolume como a principal ferramenta aí no seu trabalho. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês como que vocês fazem com apenas 2 passos mais um padrão bem bacana aí com o Linear Cloner. Mas antes disso, se esse vídeo está sendo bacana, se esse vídeo está sendo útil para você, deixa o like aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas, beleza? Também se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Tem muita coisa boa ainda para sair, beleza? Então vamos agora para a terceira parte. Essa terceira parte eu vou utilizar 2 passos, né? Um passo 1 e um passo 2. São 2 presets que eu criei. Esses presets eu vou deixar disponível aqui embaixo para vocês baixarem pelo Patreon. Quem apoia o canal pode ir lá e baixar esses presets à vontade e só jogar aí passo 1 e passo 2 que vocês já vão ter esse efeito aí funcionando dentro do Resolume. Lá no Patreon, quem apoia lá também tem direito a baixar alguns loops que eu solto lá. E também tem direito a baixar a tradução do Resolume para português. Caso você tenha dificuldade com inglês, lá eu tenho a tradução do Resolume para português, beleza? Então, entra no primeiro link no comentário fixado ou na descrição lá em apoiar o canal ou algo do tipo que você vai entender e vai ver como é que funciona, é bem facinho, tá? Então, continuando aqui, a gente tem aqui o nosso Linear Cloner e eu fiz 2 passos para criar esse efeito. O primeiro é o passo 1, aqui no Cloner Step 1. O que eu fiz aqui? Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Eu simplesmente criei aqui 3 clones, né? E joguei eles para os lados e fiz esse movimento de jogar para baixo e para cima utilizando a distorção, tá beleza? Então esse é o passo 1. E aqui a gente tem o passo 2, que a gente vira todo essa clone que a gente fez e a gente duplica para os lados, né? Então a gente faz aqui a rotação, a Start Rotation em 90 graus e a gente cria aqui mais e mais clones. A gente pode criar vários clones aqui, entendeu? Ó, olha só que bacana. E com esses clones, com esse padrão aqui de vídeo, você pode, por exemplo, usar um slide, aqui o slide left, por exemplo. Vamos lá. Slide left e criar uma animação aqui das coisas passando. Você pode colocar um slide right, vamos lá, slide right, você pode colocar um slide up e aí você tem o vídeo subindo. Você pode fazer isso e depois colocar um mirror quad. Deixa eu achar o mirror quad aqui, ó. Mirror quad, tá muito bacana esse tipo de efeito. Você pode flipar, jogar para fora. Você pode, ao invés de utilizar um Mirror Quad, você usar um Soft Mirror, ó, Soft Mirror H, Soft Mirror V. Todos esses efeitos aqui são padrão do Windows, já vem com Resolume, tá? Então só os presets de Linear Cloner que são os presets aí que não vem aí no Resolume, que são presets que eu criei, tá beleza? Então esses aqui são os presets bem bacana, né? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se ele foi bacana, mais uma vez, deixa o like, se inscreve. Se você tiver interesse também em aprender tudo aí sobre VJ do zero até o completo avançado, clica aqui no primeiro link também aqui na descrição ou nesse QR Code que está aqui na tela aqui nesse momento. Joga o celular que você vai conseguir entrar direto aqui no site do nosso curso VJ Revolution, curso completo aí sobre VJ do zero ao avançado. E não marca bobeira, não fica para trás, porque estudar nunca é demais, beleza? E esse foi o conteúdo de hoje. Se ele foi bom para você, se ele foi bacana, deixa o like aqui embaixo para ajudar a chegar a mais pessoas. Também se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.